Uma hora de Eslen Delanogari para dormir. Regule seu sono agora com a ajuda do neurocientista mais conhecido do Brasil. Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um Pix para essa chave. Então é isso, boa noite, pessoal. Ó, a gente falou de dopamina e você citou aí o Mark Zuckerberg e o Elon Musk. O Mark Zuckerberg, o cara do Facebook, que é o cara do Instagram, que é uma das principais redes sociais. Redes sociais em 2023 para os seres humanos são a principal fonte de dopamina, não são? Fonte de dopamina, né? Não diria principal, mas são uma fonte importante de dopamina que a gente chama de dopamina fásica, né? São pequenas doses de dopamina. O quão prejudicial é isso para um ser humano, na opinião de vocês, ou não é prejudicial, é tranquilo? Na minha opinião, em alguns contextos é muito prejudicial, sim. Eu não gosto de trabalhar com regras, né? Tá. Quer dizer, sei lá, você trabalha com redes sociais, você tem que estar ali, tá vendo, tá... É verdade, né? Então, é um caso diferente. Que nem exposição em telas. Exposição em telas, crianças com exposição em telas, né? Você tem uma mãe solteira que tem que trabalhar, não tem uma rede de apoio, às vezes a única coisa que ela tem para distrair a criança enquanto ela faz a comida, enquanto ela dá conta do trabalho dela, é uma tela. Não, e às vezes o próprio tablet tem aplicativos da escola e tal, né? Que é preciso estar ali. É verdade. Eu acho que a rede social, em muitos aspectos, ela é um fenômeno interessante porque ela não traz nada de novo. Ela só hipertrofia coisas que já existiam. Redes sociais é o que a gente faz, o que a gente fazia antes quando não tinha internet. Só que em vez de ter, sei lá, 3 mil amigos, você tinha ali 100 pessoas que você se relacionava no teu cotidiano, né? Na escola, no trabalho, no teu bairro, né, cara? Mas será que o jovem ele acaba lidando com isso de uma forma mais Bom, vamos lá. O jovem é foda. Porque, bom, falar da minha experiência. Quando eu era moleque, quando eu tinha 13, 14 anos, talvez um pouco menos, 12, tinha o lance de... A internet, ela tava se tornando algo no Brasil. Não era exatamente também difundida e tal. Mas tinha um momento que eu morava numa vila, daí eu descia, ficava lá embaixo com os moleques, não sei o quê, ficava trocando ideia, aí tinha, sei lá, uma porrada de gente trocando ideia. Aí dava meia-noite, todo mundo entrava pra continuar conversando, só que pelo MSN, tá ligado? Porque meia-noite tu podia conectar na discada ali, era um pulo só, não sei o quê. Ou seja, tinha um negocinho ali, que era o tesãozinho da tecnologia, eu acho. Hoje em dia, a molecada, ela não sabe o que é um mundo sem estar conectado. Né? Perfeito. Então, porra, nesse sentido, esse lance de redes sociais que você passa parado o tempo inteiro, vai passando, e ela entrega cada vez mais o que você gosta de ver, não sei o quê. Assim, cara, eu acho que assim, a gente tem que ponderar muito bem antes de falar sobre essas coisas, e é uma resposta que normalmente as pessoas não estão predispostas a ouvir, que é uma resposta dentro de uma linha não extrema. Então, tentando ser sensato, é inegável que as redes sociais, de uma maneira geral, permitiram um avanço no sentido do quão pulverizado estão as informações. E isso, cara, tem lados extremamente benéficos. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente eu assisti um curso de um professor que trabalha com longevidade, e ele deu uma aula muito restrita dentro de uma universidade, só que gravaram e disponibilizaram no YouTube da própria universidade gringa. Eu jamais teria a possibilidade de ter contato com esse conteúdo se não fosse internet. Depois eu fui na rede social do cara, no Instagram do cara, segui ele, e ele posta com certa frequência resumos de estudos clínicos que fazem ou acompanhamento longitudinal ou uma análise de dados retrospectivos da vida de pessoas, olhando banco de dados e tal, e fazendo análises estatísticas, tentando achar algumas variáveis que possam contribuir com o aumento ou diminuição da mortalidade dentro de um desfecho específico. Eu jamais teria acesso a esse tipo de coisa se eu não conseguisse seguir ele por rede social. Eu teria que ir numa palestra dele, presencial e tal. Minha opinião é que, se você souber usar de uma forma
inteligente, as redes sociais provavelmente vão te ajudar pra caramba. Qual que é a forma burra de usar? Agora, qual que é o problema? Também é inegável, ao mesmo tempo, que a estrutura de uma rede social, ela esteja cada vez mais se refinando para fazer com que você fique mais tempo ali. É verdade. Né? Mais tempo ali dentro. Tanto é que você percebe que quando você entra, por exemplo, num Reels do Instagram ou no TikTok, já nem tem mais bordas nas laterais, é um conteúdo mais imersivo. Quando ele termina, a tela não fica preta, ou ele volta no início e você nem percebe que ele recomeçou, ou embaixo já tem mais um. Então ele é obviamente ele vai te entregando mais do que você já ficou vendo, para fazer com que ele aprende o que você gosta. E consequentemente isso aumenta a chance de você permanecer ali dentro. Um outro aspecto bastante importante no sentido de, digamos, entre muitas aspas, adicção em rede social, é o fato da novidade, cara. O nosso cérebro ama novidade. A gente chama isso de efeito novidade. A gente adora. Se amanhã colocarem uma estátua enorme aqui, tu vai ver que vai ter um monte de gente lá perto vendo o que é, o que diz na placa. A gente gosta de novidade, fofoca, você fica escutando o que será que aconteceu. O cérebro gosta de novidade, algumas pessoas mais, outras menos. O problema, cara, é que a rede social... Problema não, de novo. Eu compartilho da ideia do Fábio que eu não gosto de ser categórico. A questão é que o Instagram, o Reels e tal, ele te entrega um volume muito grande num curto espaço de tempo de muita coisa nova. Então você tá ali no Reels, cara, você vê uma música legal de um cara pulando numa montanha de neve, caindo, aí você bota pra baixo, tem uma mina dançando, aí você bota pro outro lado, tem um cara num carrão dirigindo, aí você bota pro outro, tem uma pegadinha de não sei o quê. E você fica, cara, se você não tomar cuidado, você fica aquilo ali querendo aquela novidade tempo. Ó, eu já tive relato de pessoas que ficam 12 horas olhando Reels por dia. Já me mandaram na DM. Cara, eu fico 12 horas nesse inferno aqui, não consigo sair, desinstalo o aplicativo, volto. E, consequentemente, isto pode começar a prejudicar o seu trabalho, a sua saúde, a sua família, a sua, não sei, aspecto monetário. Mas aí também o amigo foi para um extremo, né? Não, esse é o extremo, mas é uma gradação, né, cara? Tem gente que vai lidar muito bem e tem pessoas que vão eventualmente começar a ter um prejuízo. Então, eu tinha que entregar o relatório, eu tinha que terminar esse trabalho da faculdade e eu não fui porque eu fiquei procrastinando e vendo Reels. Quando começa a furar uma fronteira que gera prejuízo na sua vida, é o que normalmente na psiquiatria e na saúde mental em geral, por exemplo, porque na saúde mental a gente não tem como fazer, tipo, o seu cardiologista, o seu endocrinologista fez um exame de sangue e ver se tem diabetes ou não. Na saúde mental a gente tem que ir por relato clínico. A partir do momento que o paciente começa a relatar e fica claro que olhar a rede social tá atrapalhando a vida, cara, ele começou a performar menos no trabalho, a esposa tá começando a ficar irritada, ou o marido já não aguenta mais, os filhos ele não dá mais atenção. Aí a gente pode dizer que sim, naquele contexto a rede social está atrapalhando. Mas, de novo, depende do sujeito. O problema, cara, agora é a minha opinião, tá? O problema é que, como todo mundo, ou quase todo mundo tem acesso, inevitavelmente vai alcançar aquelas pessoas que estão predispostas a ter problema. Tem que ter mais vulnerabilidade. Até porque o troço deve ter uns neurocientistas lá por trás desenhando, cara, aquela porra pra ela te pegar, velho. Né? Deixa eu falar um negócio. Os algoritmos, eles são muito relacionados com o teu comportamento. Eles levam em conta um negócio que a gente chama de análise experimental do comportamento. Então, você tá lá, você parou em cima do negócio, ele já registra o tempo que você ficou ali. E aí ele já diz, opa, ele tem interesse nisso daqui. E aí os próximos conteúdos que vão vir vão estar relacionados com aquilo. Então o que acontece é isso que o Wesley estava falando. O telefone ele rasteia o teu comportamento e te oferece aquilo que de certa forma você está buscando, né? Então a possibilidade de você ficar ali é muito grande, certo? Então de uma certa forma as redes sociais para muitas pessoas elas podem ser um problema muito sério. Né, a ponto de com certeza criar um comprometimento na vida deles por adesão a isso, né? Tem outras coisas, eu ia dizer periféricas, mas não sei se periféricas é o melhor termo, que acontece também, né? A rede social ela acaba trazendo uma série de conteúdos
que refletem uma dimensão da vida que as pessoas querem mostrar. Certo? Então, Sim. e para muitas pessoas, essa dimensão é alguma coisa. É um símbolo de sucesso. Sucesso, é a coisa que os outros estão vivendo Aham. e você não. Isso pode fazer com que essas pessoas, de certa forma, analisem, avaliem a sua vida a partir de um critério que não é totalmente real. E a partir dali tentem ou busquem alcançar coisas que não são fáceis. E aí elas vão se frustrar. E olha só que interessante isso. Porque isso tem a ver com a nossa amiga dopamina. Né? Porque o Cariani falou da dopamina que dá prazer. Aham. Essa é uma dopamina específica, de uma via específica. A gente chama de via prosencefálica basal ou medial, vai depender do autor. Tu acabou de inventar isso aí, né? É, Olha acabei que de nome inventar esse bonito nome. pra botar num cachorro. Via mesencefálica basal. Essa via ela liga o estriado ventral, o núcleo de accumbens, né? Que é uma região que toda vez que você emite um comportamento e o resultado desse comportamento é favorável, você se livrou de alguma coisa ruim ou você conseguiu alguma coisa que você desejava, queria ou que era importante de alguma forma, ela vai se ativar em algum grau. E ela é muito importante para que a gente, de certa forma, comece a adquirir alguns hábitos. Você está fazendo um ótimo trabalho assistindo a esse vídeo. Isso mostra seu interesse em aprender e se informar. E essa busca constante por conhecimento é uma qualidade incrível que o torna uma pessoa cada vez mais preparada para enfrentar desafios e oportunidades em sua vida. O problema do psicólogo é que na graduação nós somos ensinados a ser pobre. Essa é a realidade. Quem que estudou psicologia? Você faz psicologia, né? Aham. Quem que estudou psicologia e nunca ouviu de um professor que quer ganhar dinheiro, vai para RH de empresa. Clínica não dá dinheiro. Cara, isso é batata, velho. Isso todo professor fala para todos os alunos. Então você é meio que ensinado a não ganhar dinheiro, falam para você que isso não vai dar dinheiro, falam que isso não vai ser legal, que você tem que se contentar com o que vai ganhar. E aí entra uma outra questão que acho que por roupagem ideológica, muitos professores... A psicologia é um preâmbulo, uma nuvem de ideologia. As aulas em muitas universidades é mais com fundo político do que com fundo preocupado com o paciente, com a saúde mental do paciente, cara. Beira ser cômico, assim, beira ser ridículo, sabe? Vamos conversar aqui, doutrinar os alunos para um espectro político específico e foda-se o paciente. Aí o psicólogo, então, ele já sai com isso e às vezes com a roupagem política ali, o professor fala, não, mas você não pode cobrar, cara, porque você trabalha com saúde mental, você não pode botar preço muito alto. E, pô, véio, vai num cardiologista e fala, ó, você não pode me cobrar, cara, eu tô com problema no coração, você tá sendo malvado. Velho, É só o mindset, porque é também saúde cara, do mesmo jeito. você tá vendendo saúde. Primeiro que eu acho totalmente equivocado os departamentos de psicologia estarem dentro dos centros de ciências humanas. Pra mim isso é bizarro, beiro ridículo. Departamento de psicologia, na minha análise, tinha que estar dentro do centro de ciências de saúde. Não ciências humanas. O cara não tem que estar no lado nada contra. Eu gosto, inclusive, leio muitos livros. Gostei muito de vir em Brasília, inclusive, de um livro da história do Brasil, da Lilia Schwartz. Maravilhosa, conta muito sobre a construção de Brasília. Mas nada contra a história, a geografia, nada contra a filosofia, etc. Mas, velho, o psicólogo que está se formando e modulando um ambiente... Olha o ambiente que o cara se forma, velho. Falando em ambiente. Um ambiente que a galera não fala de saúde. Fala sobre Fala de teoria, política, de sobre muito. ideologia, sobre... Beleza, sociologia, da hora pra caralho. Eu gosto muito disso, acho maneiro. Cultura, antropologia, eu quero começar a estudar mais antropologia. Muita militância, bicho, demais. Nossa. Muita militância. O cara que está se formando psicólogo, ele tinha que estar no lado da medicina. Tinha que estar no lado da enfermagem. Tinha que estar no lado da nutrição, bicho. Tinha que estar no lado dessa galera, tá ligado? O cara que está fazendo residência em psiquiatria, o cara que está fazendo residência em neurologia, fazendo iniciação científica no hospital. É ali que tinha que estar o profissional da psicologia. Eu falo pra galera, psicólogo que me segue, que gosta do jeito que eu divulgo e tal, pra mim não é profissional das humanas, é profissional da saúde. Tem que começar a se comportar como profissional da saúde. Vocês virar um são verdadeiro profissionais cientista, da então. saúde. Tem que usar a ciência, tem que usar os conhecimentos vindo da ciência para amparar a prática clínica, para fazer a sua intervenção. Além disso, tem que parar com essa cabeça pequenininha que não pode cobrar. Porra,
Você estudou 5 anos. Você fez uma pós-graduação, você fez um mestrado, muitas vezes fez um doutorado, fez um aperfeiçoamento clínico, investiu numa clínica, comprou tijolinho de vidro, comprou papelzinho não sei o que, comprou não sei o que, um computador ali. Como é que você não vai cobrar, pô? Aí quem vai precisar de um psicólogo daqui 2, 3 anos é você. Tá trabalhando igual um cavalo, não tá Burnout. ganhando aquele dinheiro, tá atendendo por plano de saúde que paga R$ 25 a consulta pra você, atende 15 pacientes por dia numa qualidade bosta. Tá se achando um profissional ruim porque não consegue dar um follow-up e um acompanhamento com o paciente. Não consegue fazer um estudo, estudar o relatório do paciente para bolar uma intervenção baseada em evidência. Você acha que o cara tem que ir pra rede, velho? Ou não? Para rede social É, porque obrigatório. É. É obrigatório. O psicólogo hoje que não está na rede social tá fadado ao fracasso. Fadado ao fracasso. O cara que coloca anúncio em jornal, o cara que coloca anúncio no rádio. Ah, não, mas daí no carro o cara vai estar andando no carro e o rádio vai anunciar minha consulta. Cara, enquanto o rádio tá ligado, ele tá olhando pra onde? O celular. É. Instagram. Verdade. Não tá nem aí pra rádio, velho. Você tem que estar no Instagram. É lá que ele olha. Se você. Lá que é tua vitrine, né, velho? Se você sai ali fora e dá um grito bem alto e falar, pessoal, eu dou consulta. 5, 6 pessoas vão ouvir. Se você faz um post no Instagram com 1000 pessoas que entregue para 20%, passou na frente de 200 pessoas. É. Quando que você consegue falar com 200 pessoas? Você precisa obrigatoriamente ir para a rede, caso você quiser ter uma agenda cheia. E esse comportamento na rede, cara, como é que você acha que é interessante? Porque muita gente que eu falei, a gente entrou nesse assunto por causa de botar a pele em risco. Que as pessoas não querem, as pessoas têm medo, têm Mas receio. são e não vai pro perfis game, e perfil, entendeu? Tem pessoas que falam assim, pô, Wesley, os caras me falam, pô, Wesley, mas eu não quero ter alta performance. E eu com isso? Eu não tenho problema nenhum com isso. Né? Beleza, vive sua vida aí, pô. Eu tô falando pra quem quer. Se você não quer, Não muda. não me segue, Só sai não é o daqui, público-alvo. vai embora, vai pra um outro lugar, sei lá, velho, vai meditar no Nepal, não sei, não é problema meu. Eu tô falando com quem quer alta performance, eu tô falando com quem tem um estilo de vida parecido com o meu, que quer ganhar uma puta de uma grana e mandar todo mundo a merda depois e viver no mato lendo livro, estudando o resto da vida, vivendo de renda. Eu tô falando pra esse tipo de pessoa. Uhum. E esse tipo de pessoa que quer ter uma renda, que quer fazer o seu esforço virar dinheiro, que quer. E aí, dinheiro. Esses dias eu postei lá um post porque ricos adoecem. Tem uma pesquisadora, se eu não me engano, o nome dela é Nancy Adler. Se eu não me engano, o nome dela é esse. Que ela fez uma série de estudos, vários estudos, inúmeros estudos, e a conclusão maior, né, a major conclusion dos estudos dela, é que dinheiro não causa felicidade. Dinheiro não dá felicidade. O que dá felicidade é como você lida com o dinheiro. Existe um termo chamado status socioeconômico. Status socioeconômico é basicamente um cálculo de qual que é o nível de acesso que você tem a boas escolas, saúde, educação, cultura, saneamento básico. É um grande cálculo, porque tem lugares que com R$5.000 você tem um status socioeconômico X, tem outros lugares que com R$5.000 você tem um socioeconômico Y. R$5.000 em Nova York, você vai ter um status socioeconômico pequeno. R$5.000 em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul ou do interior de algum, talvez aqui mesmo do DF, Goiás, alguma coisa. Entorno, mais distante. Você vai ter um status socioeconômico maior com R$5.000. Então, o valor bruto, o valor fixo do dinheiro, ele não está tão atrelado à sua felicidade. O que está atrelado é o status socioeconômico. E olha que interessante o que essa pesquisadora encontrou. Segundo ela, pessoas ricas que se sentem pobres podem ter tantos malefícios quanto pessoas pobres. Então, se você tem R$1 milhão, vive no meio de pessoas que têm R$50 milhões, você é um cara rico. Você é um cara rico, em números brutos. Só que relativo a essas pessoas, se você se sentir pobre, você pode ter sintomas fisiológicos e psicológicos semelhantes a pessoas que são de fato pobres e têm um status socioeconômico baixo. Então não interessa muito o número, interessa como você interpreta aquele número. É por isso que eu cuido muito da minha relação com o dinheiro. Desde sempre com essa consciência. Com essa consciência. Eu quero
Eu não quero ser um cara rico que a única coisa que ele tem é dinheiro. Não quero ser isso. Então, por isso que rico adoece, cara. Porque, teoricamente, as pessoas olham, pô, o cara é rico. Tá triste. Porque ele tá ansioso. É Ele uma coisa rico. que você tem que ter um cuidado ativo. Não interessa muito o dinheiro, interessa como que ele se sente com aquilo frente ao mundo. Vai pegar? Melhor outra cor. Pega assim. Pega. Imagina assim, ó. Me vê um... É isso, boa. Imagina assim, ó. Isso aqui é em anos. Tá. E aqui é a capacidade do cérebro mudar. Tá. Capacidade do cérebro mudar. A gente chama também de neuroplasticidade. Tá? Quando você nasce, 0 anos, 10 anos, 20 anos, 30, 40 e assim por diante. Quando você nasce, a sua capacidade, a sua neuroplasticidade é extremamente alta, cara. Isto é, quando você nasce, você tem uma capacidade gigantesca de mudança de cérebro. Por que que o seu cérebro tem muita capacidade quando você nasce? Porque você precisa aprender muita coisa nova. Você precisa aprender a caminhar, você precisa aprender as texturas dos objetos, você precisa aprender cores, Engolir, mastigar. engolir o rosto do seu pai, o rosto da sua mãe, sons. O seu cérebro está sendo bombardeado, velho, por vários estímulos. E quando você nasce, o seu cérebro tem mais capacidade de mudança por conta da demanda. Você tem que aprender muita coisa nova. Certo. Tanto é que ele é tão plástico que se você privar um olho de receber estímulos visuais, atrofia uma parte do cérebro envolvida com detectar luz. Ah, é? É porque você precisa estimular. Por isso que para uma criança, objetos, tocar, cores é extremamente Morder. importante, cara. Extremamente importante. Com o passar do tempo, isso começa a cair. Tá. Então, a habilidade do seu cérebro de mudança começa a decair com o passar do tempo. Me vê o outro ali. Aqui. Pode ser um... será que... Acho que é azul, não, rosinha aí, ó. Isso. Em contrapartida, quanto menor é quanto mais a capacidade do seu cérebro de mudança diminui, mais esforço você começa a ter para mudar o seu cérebro. Tá. Então isso aqui é o esforço. Esforço para aprender algo novo. Ok? Tá. Então pensa assim, ó. Quando você é pequenininho, quando você é criança, sei lá pelos 2, 3, 4, 5 anos de idade, você tem uma capacidade gigantesca de aprender algo e você tem pouco esforço atribuído em cima daquilo. Certo. Vamos dar um exemplo. Uma língua. Cara, se uma criança quiser aprender uma língua nova, ou se um pai quer que o filho fale espanhol, inglês, alemão, sei lá, quanto antes começar, melhor. Por quê? Porque o cérebro é mais plástico, então o cérebro consegue mudar mais fácil com menos esforço. Se você for aprender uma nova língua aqui, com 35, você vai ter que se esforçar pra caramba, porque a sua capacidade de mudar é pequena. Entendi. Você consegue, mas um moleque de 5 anos vai aprender inglês muito mais rápido do que alguém com 35. É incrível, cara. Eu fui para os Estados Unidos, criança de 4 anos falando muito melhor do que eu. Inglês. É isso, cara. Incrível. É isso. Ah, porra, vai. Agora eu entendi, achei que era... Esse aí é o punch com delay, né? Eu achei que fosse. Eu achei que tinha sido alguém que se tinha levado. É que assim, eu conheço um professor, que é amigo meu, que ele foi fazer um pós-doc na Inglaterra com o filho. Foi meio que arquitetado na época que o filho dele tinha 4, 5 anos. Pra ficar 2 anos lá fazendo um pós-doutorado. O moleque aprendeu, cara. Claro. Aprendeu sem sotaque. Porque foi exposto àquela língua. Putz, que O maravilha. cérebro nem sabia português direito. Então você inunda ali, ele cresce. Tipo assim, se eu perguntar pra você, como é que você aprendeu português? Você não sabe. Exato. Tá, sei lá, velho. Um dia eu falava português. É isso com crianças que você expõe a nova língua. Não, Ela meu aprende filho, ele sem aparece saber. com uma
quantidade de palavras novas e jeito de falar que não foi a gente que ensinou. Exato. E olha que legal, cara. Imagina você perguntar alguma coisa pra ele e falar assim, na verdade eu quero. De onde ele falou, na verdade eu quero? Ele escutou isso. Alguma coisa, né? Exato. Olha, eu vou querer. Tipo, não é uma coisa que ele nunca falou. E de repente ele fala, olha, eu vou querer. É, legal, cara. Criança é muito maneiro. E olha que legal. Existe um ponto de cruzada aqui, cara. Entre as duas coisas. Eu desenhei esse gráfico aqui, ficou meio errado. Era pra ser mais ou menos aqui, ó. Tá. Porque esse ponto de cruzada, ele é mais ou menos pelos 25 anos. Tá certo. Nos 25 anos, o seu cérebro, ele acaba... Não é que acaba, mas nos 25 anos você começa a ter menos o que a gente chama de neuroplasticidade passiva. O que significa isso? Até os 25 anos, o seu cérebro aprende de uma maneira mais fácil, sem você atribuir tanto esforço a alguma coisa. Ou seja, até em média, os 25 anos você aprende mais fácil sem se esforçar tanto. Depois dos 25 anos, você precisa ter o que a gente chama de neuroplasticidade ativa. Isto é, você tem que atribuir um esforço para aprender uma coisa nova. A gente vai voltar para o TDAH, eu não esqueci do TDAH. Vamos dar um exemplo. Uma criança, um adolescente que está aprendendo inglês, ouvindo música, não sei o que, muitas vezes ele aprende uma coisa sem necessariamente entender como aprendeu, só sabe. Cara, um adulto para aprender papel, caneta em inglês, ele tem que... Bom, isso aqui é papel, caneta, você tem que jogar a sua atenção em cima daquilo para o seu cérebro mudar. E, cara, é exatamente isso que os estudos mostram. A neuroplasticidade, ou seja, a mudança estrutural do seu cérebro depois dos 25 anos, ela é principalmente induzida por foco. Ou seja, quando você está aprendendo alguma coisa nova, depois de em média 23, 25 anos, que digamos que encerra esse ciclo de neuroplasticidade passiva, quanto mais foco e esforço você atribuir em cima daquela tarefa, esforço cognitivo, mais o seu cérebro vai mudar via foco e vai reorganizar os grupamentos de célula, que a gente chama de neuroplasticidade, e vai armazenar aquela informação. Tá? O TDAH, dentro desse contexto, o TDAH é um transtorno que a gente chama de transtorno do neurodesenvolvimento. Transtorno do neurodesenvolvimento significa o quê? Que o paciente com TDAH, ele tem um desenvolvimento cerebral diferente de um paciente sem TDAH. Posso fazer outro aqui? Claro. Posso fazer outro aqui? Uma das... Imagina que assim, ó, isso aqui vai ser bacana, cara. Imagina que você tem um cérebro aqui, tá? Isso aqui é um cérebro, tá? Aqui, no caso, estariam os seus olhos. Um balão. Aqui estariam os seus olhos. Meio feio o cérebro, mas vocês entenderam. Dá pra pegar aí, diretor? Dá? Então aqui você tem o cérebro. Como é que... Não dá pra dar muita moral. O estagiário, tá pegando aí o negócio? Tá bonitinho. Tá legal. Uma região do seu cérebro especialmente afetada no paciente com TDAH é essa região aqui da frente, que a gente chama de córtex pré-frontal. A região do córtex pré-frontal é uma região muito envolvida com atenção, controle do comportamento, projeção de futuro, e uma das principais coisas que o córtex pré-frontal faz é sustentar uma atenção motivada por um período um pouco mais longo em uma determinada tarefa. Exatamente o que o paciente com TDAH muitas vezes não consegue fazer. Ou seja, o paciente com TDAH, ele olha isso daqui, ele começa a ler um livro, e aí logo depois ele sai daquele livro, vai tomar um café, liga pra não sei quem, fala no WhatsApp, vai no TikTok, quando vê passa horas e ele volta a fazer a tarefa porque ele lembrou que tinha que fazer a tarefa. É fantástico ver você investindo o seu tempo em conhecimento. Você está demonstrando dedicação ao aprender algo novo. E essa dedicação é a chave para o crescimento pessoal e profissional. Continue assim e você irá colher os frutos do seu esforço no futuro. Consigo ficar estudando. Eu sento para ler uma coisa e eu não consigo lembrar. Se eu leio, parece que eu esqueço o parágrafo logo adiante.
E por que eu tô colocando essa pergunta para você? Porque eu acredito que existem formas de estudar. Eu te confesso, eu não consigo ensinar as pessoas a estudar. Eu consigo falar para elas o que funciona comigo, algumas coisas que funcionam comigo. Agora, eu percebo que você conseguir estudar é uma questão também de neurociência, à medida que, se você segue o que é o fluxo fisiológico do cérebro, você vai ter uma facilitação. Não é que vai ficar fácil, é que você vai ter pelo menos um caminho. E que não é só uma forma pedagógica, é uma forma de progressão, é que nem uma carga, né? E aí o que eu explico para os meninos? Falo, olha, dentro das poucas coisas que eu posso falar para eles, olha, você não vai acordar amanhã e vai estudar 16 horas, né? Porque você não vai conseguir. É a mesma coisa que falar para um sujeito que está entrando na academia fazer supino com 350 quilos. Né? O agachamento com 290, né? Com um pé só. Né? Não vai, ele é um esforço também. Isso que você fala sobre esforço, sobre a situação desconfortável, sobre o estressante, isso é válido para o aprendizado? É bacana porque sempre quando a gente vai falar sobre estudo, o exercício físico é um paralelo que é quase perfeito. É mesmo? Metaforicamente falando, um cérebro é muito parecido com um músculo. Porque quando mais você exercita, mais ele fica bom e eficaz, tanto em gasto metabólico, quanto em uso, quanto em tempo de uso, quanto em eficácia de uso e tudo mais. E eu costumo falar, quando você vai ver a galera do bodybuilder falando, né, do pessoal que quer usar hormônio e às vezes nem treina direito e acha que o hormônio vai resolver. Cara, não é assim que funciona. Você tem que ter toda uma base, tem que ter massa muscular, você tem que ter... você já tem que ter rotina de treino, tem que ter hábitos saudáveis. Senão você vai usar hormônio, vai virar aquele braço mortadelão, grandão lá, que você não é. Se ferrar toda a sua saúde, ter todos os colaterais. Aí você vai lá pro Muse, resolveu as picas que gerou no teu corpo lá, porque você não tinha nem... Então o que acontece? Vira um urologista do exercício. Você resolveu as picas que o caboclo inventou. Então o que acontece, cara? Quando vem me perguntar de estudo, cara, Eslen, é umas perguntas que às vezes eu recebo, cara, que eu fico pensando, essa pessoa tá errada em múltiplas camadas que eu nem sei como que eu começo a responder ela. Tipo, como que eu aprendo mais? Cara, primeiro, você tem que ter uma base para florescer um bom estudante, que é o quê? Você ter alerta. Não existe cérebro que aprende sem alerta. O aprendizado depende de alerta. Isso já foi demonstrado demais, cara. Um pesquisador chamado Merznick, um cara pica na área de neuroplasticidade. E a neuroplasticidade, para quem não sabe, você só aprende, eu vou repetir aqui para a câmera lá, você só aprende se existir neuroplasticidade no seu cérebro. A neuroplasticidade é a mudança das células do seu cérebro via experiência. Tem um inibidor que a gente usa no laboratório chamado MK801, que é um medicamento que é uma substância que ela antagoniza receptores de glutamato e NMDA. Então não deixa gerar influxo de sódio que abre o receptor de glutamato, tirando o magnésio que primeiro. Tô aqui, tá? Não, mas é pra galera ouvir ali. Normal. É bom que usam esses termos. Se quiserem conversar entre vocês, beleza, mas eu quero entender, né? Essa é a parte que eu agrado os acadêmicos, cara. Deixa eu agradar os acadêmicos. Deixa eu participar da conversa. Os professores não me encherem o saco. Quando você tem uma sinapse glutamatérgica, uma sinapse de um neurotransmissor chamado glutamato, o glutamato, ele é um neurotransmissor excitatório principal do cérebro que é liberado na fenda sináptica. Tá. Esse neurotransmissor é liberado na fenda sináptica. Ele se liga num receptor chamado AMPA, inicialmente. Esse receptor AMPA, ele abre, o receptor é um canal, então é um receptor ionotrópico. Ele abre e começa a ter influxo de sódio para o neurônio pós-sináptico. Esse influxo de sódio, que é um íon de carga positiva, ele começa a despolarizar a membrana. Então a membrana que estava em menos 65 milivolts, eu vou falar umas palavras estranhas. Tá. A membrana que estava em menos 65 milivolts começa a ficar mais positiva, indo para menos 60, menos 55, ou seja, ela está indo em direção ao positivo, né? Isso aqui às vezes é estranho. Em algum momento, essa membrana, ela chega em menos 55, menos 50 milivolts e ela ativa os receptores NMDA. Esses receptores, eles são ligantes dependentes e voltagem dependente. Ou seja, eles precisam que a membrana despolarize um pouco e precisam de um ligante glutamatérgico ali. Esse receptor abre... Isso aqui que eu estou explicando é o que acontece no seu cérebro quando você aprende. Ah, é? Quando você aprende que a capital do Brasil é Brasília, é isso que aconteceu no seu cérebro. Tudo isso Buenos que eu tô Aires. falando. Tá? O receptor AMPA abre,
começa a ter, ele tem um íon de magnésio que fica trancando ele, e o íon sai quando despolariza, ele é expulso ali do meio, começa a entrar sódio, mas também entra cálcio. O cálcio que entrou no neurônio pós-sináptico, que é uma célula, vai ativar uma série de quinases internas lá, tipo a CAN-quinase 2 e a PKC e outras enzimas e outras proteínas quinases que são mensageiros químicos que vão até o DNA do seu neurônio, sinalizam os elementos reguladores de transcrição que vão fazer o seu DNA produzir novos canais, AMPA, o primeiro, que vão se acoplar na membrana, tornando a sinapse mais sensível. Isso é neuroplasticidade. Se antes você precisava corta aqui se antes você precisava de um estímulo desse tamanho para gerar uma sinapse, agora você precisa de um estímulo assim. Porque antes o seu neurônio, isso aqui é um neurônio, tá? Isso aqui é outro neurônio. Esse aqui é o neurônio pré-sináptico e esse é o pós-sináptico. Se antes o seu neurônio tinha 3 receptores, agora ele tem 4, 5, 6. Portanto, você não precisa mais de 10 moléculas de neurotransmissores. Agora você precisa de 3, porque tem mais receptor. Então você liga esse neurônio aqui com menos neurotransmissor. Isso é neuroplasticidade, tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque para acontecer tudo isso daqui e você ter um aprendizado no seu cérebro, é preciso alerta. Então o estudante que chega para mim falando assim, cara, eu não consigo aprender, eu não consigo estudar direito, eu tenho dificuldade, aí ele vai lá e fala pro Paulo na caixinha ou no banha, fala, eu não sei o que acontece, eu leio 3 páginas e não entra nada na minha cabeça, e aí eu fico com preguiça. Você não consegue uma boa capacidade de estudo se você não tiver alerta. Se você não ter alerta. E o alerta... Você tá lendo o livro, passou 3 páginas, você não sabe... Cara, e o alerta, ele é o oposto do sono. Então você precisa dormir bem para conseguir ter uma capacidade de... É o início, é a base, é a terra. É tipo, você quer plantar um pé de limão, um pé de laranja, você tem que ter uma terra possível ali. E essa terra é o alerta. Depois que você tiver isso, aí você tem que ter um ambiente favorável, um lugar que você tenha silêncio, uma estratégia de estudo, que você vai estudar. E principalmente, cara, motivação. Dá uns problemas ruins, né? Dá um banho. Pode matar, né, cara? Né? Só pode matar. Se você, e parece verdade aquele papo que você não recupera o sono que você perdeu? Privação de sono acumula, né? Então se você dorme menos, você tende a ter que recuperar depois. Não, mas eu não dormi uma noite, eu consigo dormir 12 horas seguidas, eu não vou recuperar aquilo que eu perdi. Você tenta dar uma maquiada. Mas tem também uma curva em 1, né? Se você dorme mais do que 12 horas, você tem problema também. O sono ele tem um mínimo e um máximo. Tá 10 agora. 10 horas. 10. Cara, quando dorme muito é muito ruim, né? Você acorda zoado. Se você dorme menos de 7 horas, naturalmente, ou mais que 9 horas e meia, 10 horas, tem alguma coisa errada. Você fica não bagunçado. É normal, assim. Tem alguma coisa com alguma desregulação orgânica ou de ordem psíquica. Não tá normal. E uma coisa legal, cara, a gente tem uma fase do sono chamada REM. Que é Rapid Eye Movements, que é um movimento rápido dos olhos. Você consegue ver quando a pessoa tá dormindo. Sim, dá pra ver, o olhinho fica todo... Os outros mamíferos fazem isso também, né? Gatos e cachorros e tal. E parece que ninguém sabe direito por que o REM existe. A gente sabe que tem que ter o REM. E ali a gente sonha, e tem uma importância, o sonho é debatido e tal, ninguém sabe também direito por que existe o sonho. Mas parece que o REM é muito importante, cara. E de novo, ninguém sabe exatamente por quê, mas a gente sabe que é importante. E a gente sabe que é importante porque quando você priva uma pessoa muito tempo de sono, assim que ela dorme, o cérebro pula os 3 primeiros estágios e vai direto pro REM. Ele pula, ele ignora a indução e já vai pro REM. Meu professor de neuro, ele me ensinou um negócio, né? E aí, eu vou ensinar pra tu. Eu vou mostrar pra tu e depois você corrige. Deixa eu ver o que é em cima e o que é embaixo. Aqui é em cima, aqui é embaixo. Tá bom, já me localizei. Vou ter que realmente desenhar de ponta cabeça. Então pode desenhar normal, depois você vira também, qualquer coisa. Aí são 2 trabalhos. Bom, o sono REM, Rapid Eye Movement, o francês ele tem uma definição mais legal, ele chama de sono paradoxal. Olha que Por que sono paradoxal? Porque em vez de você aprofundar aquilo que é o seu nível de consciência, na verdade, você aumenta, a função cerebral sobe. Por isso que o francês chama durante o REM, né? E é a hora que a gente tem, por exemplo, fixação de memória, né? Tem uma coisa legal que, por exemplo, o sono que faz mal a gente perder e o que a gente perde com o envelhecimento é o sono delta. Que é? É o sono intermediário.
É o antes do REM? É antes do REM. É o sono profundo, a gente vai perdendo ele, o que a gente vai perdendo com o envelhecimento. E por isso que a gente começa a envelhecer cada vez mais rápido, por isso que a gente aumenta o que é, por exemplo, a nossa produção endógena de glicose. Todo velhinho que dorme pouco, ele começa a desenvolver diabetes ou pelo menos resistência à insulina, né, por conta disso, né? Mas o que é interessante? Eu lembro que meu professor me explicando isso, ele desenhou o que é o cérebro e ele falou, Paulo, vamos pensar o cérebro como se ele fosse um edifício. A parte mais baixa, dá um verde, por favor. Olha só, fica louco. A parte mais baixa, onde acontece tudo aquilo que você passou no dia, tá? Ele está aqui numa região que a gente chama de hipocampo. E o hipocampo, ele guarda tudo que você viu no dia. Cheiro, cor, luz, ligação da sua mulher, textura, tudo. A gente consegue guardar mais ou menos 20 trilhões de bilhões de bytes por dia. E aí a gente tem o córtex, que é a área que a gente pensa. E o córtex, a gente tem várias áreas diferentes que estão relacionadas com coisas, por exemplo, matemática, memórias emocionais, sei lá, calendário, tá? E aí, durante o REM, o que você tem? Você tem o desprendimento dessas memórias e a caminhada delas para seus devidos lugares. Por que às vezes trabalha mais? Porque algumas memórias elas são diferentes. Exato, e elas são compartilhadas, né? Então, por exemplo, você combinou de viajar com a sua esposa, então tá aqui emoção, mas também entra na parte calendário, né, para você guardar, né? E aí você tem ainda uma coisa que é uma das coisas que eu aprendi com o Wesley, né, que é a informação básica da memória, o engrama, né? E o que é o engrama? Na formação dele, você tem o que a gente chama de processos sujos, né? Ou seja, nessa memória tem muita coisa aqui, né? Como é que foi a combinação de eu viajar com a Roberta, que a gente ia viajar? Que não importa tanto, Existia o contexto, né? A gente estava no restaurante, fazendo o pedido, alguém estava ligando, chamando no WhatsApp, esperando, sei lá, o táxi, enfim. Tinha que limpar tudo isso, inclusive, para conseguir ter isso. Então, imagina se a gente fosse fazer um desenho pictórico, né? O seu subconsciente, né? Como se fosse o fundo de um lago, né? Você tem lá o fundo de um lago. E nesse fundo do lago, a gente tem as bexiguinhas do reservatório de dopamina. Todas uma do lado das outras. E em algum momento, a gente tem a superfície do lago. Então, o sono REM é você cortar elas. Opa, corticalizou. Opa, corticalizou. Opa, corticalizou. O que às vezes dá confusão? Dá confusão que muitas vezes, para a gente fazer essa lembrança do processo sujo, o teu cérebro cria uma história, um contexto. Esse contexto é o sonho. É o pesadelo. Porque ele precisa misturar o que você... Aliás, ele precisa criar um contexto para aquela memória ela ter uma relevância. Lembra? Uma das primeiras coisas que eu falei para você em relação ao livro do Steven Pinker, né? Como que a mente funciona? Ela precisa ter gavetas específicas para as coisas. Ela tem a capacidade de categorizar essas informações. Então, isso daqui é uma jujuba, né? Foi o exemplo que eu dei. É um doce, é um snack, ele é doce, ele tem sabor de fruta, né? Então ele está junto, por exemplo, com o bolo de chocolate, mas o bolo de chocolate está na gaveta do chocolate, ele está na gaveta das frutas. A gente tem a mesma coisa aqui. Você quer adicionar ou corrigir algo? Não, por tá favor. certo. Aqui tem uma outra coisa, algumas bexiguinhas e a maioria delas vão furar e não vão corticalizar. O que é corticalizar? Se tornar uma memória Se tornar uma fixa. memória de longo prazo. Tá. Mas a maioria das coisas que você aprende, você esquece. Por quê? Porque é importante esquecer. É importante? Imagina você lembrar de tudo, é muito caro, né, cara? Você lembrar de tudo que acontece é muito caro. Mas por que a gente acha que esqueceu e aí você vai fazer alguma coisa que lembra uma coisa que aparentemente estava escondida? Eu vou dar um exemplo. Não, ficou armazenado ali, só você ficou não tá tendo armazenado, acesso. então. Precisa de um estímulo para ter aquele acesso. Então não esqueci. Muitas vezes é total. importante. Por que um dos bons métodos de estudos é você responder pergunta? Porque responder, fazer prova, fazer simulado, faz você buscar na sua caixinha do que você sabe, o que talvez coisas que você nem sabe que sabe. Mas tem coisa que é destruída totalmente ou tudo tá lá? Sim, tem muita coisa que você não lembra, cara. Ah, é? Não lembra. Continue assistindo. Sua determinação em absorver este conteúdo é admirável. E em breve você terá uma compreensão sólida que abrirá portas para novas oportunidades e conhecimentos.
Você joga o seu cérebro para um lugar e você habitua ele naquele contexto. E vamos dar o exemplo da rede social. Eu tô conversando com você aqui, tô com o celular aberto. Você vai estar competindo com todo o conteúdo que eu posso ter no meu celular, que vai ser sempre melhor do que qualquer história que você me conte. Exato. E aí a pessoa fica naquela, não consegue desgrudar. Porra, legal. É o tal negócio, não dá pra você competir com essas coisas que são hiper... E sabe o que eu vou... Pega aí, diretor, vamos fazer mais um aqui, bota o amarelinho aí. Ó, olha que legal. Primeiro eu preciso que vocês voltem, lembra desse desenho aqui? Tá. Área tegmentar ventral, neurônios produtores de dopamina, núcleo accumbens. O que a gente vai fazer agora, diretor? Ó, a gente vai pegar esse aqui, esse núcleo accumbens aqui, ó, essa região aqui, tá? A gente vai pegar esse núcleo aqui e a gente vai dar vai fazer... Zoom? Pode deixar isso, a gente vai dar um zoom, ó. Tá. A gente vai pegar essa região e a gente está transformando ela maior aqui só pra gente entender algumas coisas. Feijãozão. Então aqui assim tá o cérebro inteiro e ali dentro tá o núcleo accumbens. Tá ok? Deu pra compreender aí, pessoal? Deu pra compreender, né? Então beleza. Isso aqui é o nosso sistema de recompensa. Olha que legal. Isso aqui a gente chama de... Tá lá no meio do seu cérebro. A gente chama de estriado. Estriado, tá? O seu estriado ele é dividido em vários núcleos e tal, mas vamos dividir ele em duas grandes partes. Você tem o estriado dorsal e você tem o estriado ventral. O estriado ventral é o núcleo accumbens. Aqui seria um A, né? O núcleo accumbens, que é o seu sistema de recompensa. Então olha que louco. Quando você vai assistir uma pornografia, você tem aqui a área tegmentar ventral e você tem os neurônios que saem da área tegmentar ventral e liberam dopamina no seu núcleo accumbens. Então você assistiu pornografia, dopamina no núcleo accumbens. Bebeu álcool, dopamina no núcleo accumbens. Fez não sei o que, dopamina no núcleo accumbens. O que acontece? Volta pra mim aqui, diretor, rapidinho. O que acontece quando o paciente ou quando a pessoa começa a executar o comportamento muitas vezes? Fazer o comportamento. Lá no início do podcast eu falei o nome de um cara chamado Donald Hebb. Donald Hebb foi um cara que falou assim: neurônios que se disparam juntos se fortalecem junto. Quando a pessoa começa a liberar muita dopamina, bota aqui, diretor, aí. Quando a pessoa começa é que eu fico olhando pra você e quando eu começo a desenhar minha visão periférica, enxergo o monitor, eu sei se ele passou ou não. Eu tô ligado aqui, cara. Eu tô ligado. Quando você começa a liberar muita dopamina no núcleo accumbens, você começa a formar circuitos de células no seu núcleo accumbens que armazenam a experiência gostosa daquele comportamento. Olha isso aqui, pessoal, isso aqui é extremamente importante. Armazenam aquela experiência gostosa do comportamento e com o tempo essas células começam a migrar via neuroplasticidade, que a gente falou anteriormente também. Cara, isso aqui virou uma aula. Via neuroplasticidade que a gente falou anteriormente, elas começam a migrar pro estriado dorsal. O que é o estriado dorsal? É a região envolvida com os nossos hábitos e vícios. Olha que legal, cara. Olha que conveniente é para o nosso cérebro. A região do nosso cérebro envolvida com recompensa fica ao lado da região do nosso cérebro que forma nossos hábitos e nossos vícios. Ou seja, no seu cérebro, um hábito e um vício estão no mesmo lugar. Se você for parar para pensar, um hábito é um vício que não te causa problema. Você tem o vício de escovar o dente, você escova todo dia o dente. E se você não escova, você sente falta. Você tem o hábito de fazer exercício físico. Se você não faz, você sente falta. Um vício adaptativo, que não te prejudica. No cérebro, neurobiologicamente falando, não existe diferença entre hábito e vício. É no mesmo lugar. E os dois envolvem dopamina. E os dois... É como se o hábito e o vício fosse a cristalização de uma coisa que você faz e que te dá recompensa. O hábito é uma coisa que você faz e te dá uma recompensa que é adaptativa para você na sua vida, é bom.
tipo exercício físico, fazer dieta, etc, ler. E o vício é uma coisa adaptativa pra você, é desadaptativa, que é ruim. Só que qual que é o jogo, cara? E olha, eu sei que é muita informação, pessoal, mas depois vocês assistem de novo o vídeo pra vocês aprenderem de novo. Não, pausada pro cara. Boa, perfeito. Volta aqui pra mim, aqui. Ó, o que acontece? Por que isso aqui... Você vai falar, pô, mas se é hábito e vício é no mesmo lugar, então por que eu tenho mais facilidade de formar vício do que um hábito? Por que eu consigo beber cerveja toda noite, mas não consigo começar a fazer dieta? Por que eu como pizza e não consigo fazer o exercício? Porque, brother, quando você bota... Você vai fumar um cigarro. Quando você bota uma coisa química dentro do seu cérebro, você tá aumentando dopamina de forma sintética, velho. Um cigarro, um álcool aumentou dopamina no seu núcleo accumbens de forma sintética. É muito mais apelativo para dorsalizar via neuroplasticidade e formar um vício do que um hábito. Um hábito, um comportamento de academia, um comportamento de você fazer alguma coisa, não é necessariamente uma coisa que joga... não é necessariamente, nem joga dopamina no seu cérebro de forma externa. Você tem que ir lá fazer o exercício e de alguma forma gostar. Ver uma função boa naquilo. Porque aí você tem o seu núcleo accumbente, libera dopamina ali, e aí a circuitaria vai dorsalizar via neuroplasticidade e vai formar um hábito. Por isso que vício é muito mais fácil de formar. Tem a ver, cara. Acho que a pandemia acelerou, catalisou um processo de preocupação com as pessoas relacionadas à saúde mental. Acredito que antes disso as pessoas já tinham uma preocupação, mas aconteceram duas coisas na minha análise com a pandemia que possibilitou um aumento dessa conversa relacionada a cérebro, produtividade, saúde mental, etc. A primeira é o contexto que a pandemia induziu às pessoas. Então as pessoas tiveram que ficar mais em casa, as pessoas muitas vezes tiveram limitações financeiras, as pessoas tiveram limitações sociais, e isso fez com que a saúde mental delas eventualmente pudesse ficar um pouco mais prejudicada. E um outro catalisador que ajudou a falar mais sobre saúde mental foram vocês, os podcasts, né? Verdade, né? Galera Tendo dando mais voz. tempo. Pensa assim, ó, eu sou uma pessoa, pegando eu como exemplo, eu sou uma pessoa que eu nasci numa cidade de 2.000 habitantes. Ô, louco. No interior do Rio Grande do Sul. Que cidade? Ah, cara, uma cidadezinha lá, Fala nem o vou nome. mencionar o nome que a galera procura na internet depois. Eu nasci numa cidadezinha chamada Pirapó. Pirapó? Pirapó, cara. Os caras tudo É lá cheirando na... cocaína. Por essa eu não esperava, hein? Muito bom, muito bom. Nota 0. Nota de repúdio. A mãe dele, assim, nossa, vamos fazer um filho, cara. Vamos lá. Nossa senhora, Por isso que cara. 2.000 habitantes, todo mundo morre depois do bagulho. Pirapó, cara. Cara, é no lado da Argentina, olha aí que Pertinho conveniente. da Argentina? Pertinho da Argentina. Depois eu fui pra uma... 7 missões lá? Como chama lá? Cara... Missões? Não tem Cara, eu uma... nem sei exatamente qual que é a cidadezinha que é ali perto, Mas famosa é da a oeste, Argentina. né? É pertinho da Argentina, Tá. tipo... Meu pai ia buscar gasolina mais Sério? barato na Argentina, então assim, sabe? da Pertinho. fronteira. Depois eu fiz graduação numa cidade do interior do Rio Grande do Sul também. Fiz uma graduação numa universidade particular. E nesse meio tempo estudei um monte sobre cérebro, sobre comportamento, sobre neurociência. Daí depois fui morar em Florianópolis, onde eu fiz mestrado e estou fazendo doutorado em neurociências. E quando uma pessoa como eu iria ter voz? Sabe? Eu tinha que tentar, talvez, se não fosse a internet, ir por meio de um jornal ou de um blog. Mas ou normalmente de seria um espacinho rádio. curto para você Exato, falar cara. sobre uma coisa específica, né? Exato. Tipo, o que tá acontecendo nessa pandemia que o pessoal tá tendo mais Exato. depressão? Aí você Exato. tem, sei lá, 1 minuto e meio para Exato. falar. E aí ou eu iria escrever, ia passar por um cara, um editor que iria fazer do jeito que ele acha melhor. E é um problema essa comunicação mais formatada de televisão e rádio e a rádio nem tanto, mas mais televisão e jornais. Por quê? Porque você, com as devidas razões naquele contexto, você acaba falando para um público que muitas vezes não precisa daquele conhecimento. Por exemplo, você vai falar sobre saúde mental, ou sobre pornografia, ou sobre vícios em substâncias, ou sobre sono, de um jeito todo formal, e todo organizado, e todo polido, e todo acadêmico, dentro de um veículo tradicional de comunicação.
Cara, o moleque que tá ali tudo ferrado, ele não vai assistir. Ele vai assistir o Vilela, que traz a galera que bomba na internet, e volta e meia lá num episódio tem um maluco tatuado falando uns negócios. Aí ele para lá e escuta, ele fala... Tem um maluco lá que falou umas coisas muito loucas. Olha, cara, legal, aquele moleque lá com tatuagem nos dedos falou uns negócios até que eu nunca tinha ouvido, nunca parado. Claro, porque ele não vai olhar isso na televisão. Claro, ele tá na internet, enquanto veio estão falando... sugestão pra ele, exato, às vezes um corte, né? Tipo, tinha, sei lá, alguém veio aqui, o Nando Moura, e o moleque tava olhando, aí embaixo tinha eu, aí ele clica ali e consome aquele conteúdo, um conteúdo que muitas vezes poderia estar passando na televisão, mas ele não tava olhando televisão, ele tá na internet. No programa da Fátima Bernardes. E o moleque não tá olhando, entendeu? Então isso é muito foda. E na pandemia, acho que uma das coisas que catalisou a valorização da saúde mental foram os podcasts, trazendo pessoas que até então eram desconhecidas ou não tão conhecidas. Acho que o episódio que a gente fez aqui tá com, hoje, a última vez que eu olhei, acho que tava com 1.200.000 views. Acho que foi isso, cara. O pessoal tá se atentando a um tema relativamente diferente, que é a ascensão da internet, a ascensão da tecnologia, a ascensão das mídias digitais, a ascensão do impacto. Exato. Pesquisador francês chamado Michael Desmourguet. Ele hoje acho que é um professor de no MIT, Harvard, alguma coisa assim. Ele escreveu um livro, faz um tempinho já que ele escreveu esse livro, mas o livro foi traduzido para a língua portuguesa recentemente. E o título do livro é bastante chamativo e preciso, resume bastante o que diz no livro. O título do livro é A Fábrica de Cretinos Digitais. Como as telas estão impactando o QI das nossas crianças. Literalmente, cara, ficando mais burras. Exato, cara. Ele cita nesse livro uma série de artigos científicos, talvez até milhares, que o finalzinho do livro é só sobre os artigos científicos, as referências. Ele trabalha com isso também. É um pesquisador que publica, é um cientista, e ele traz lá dados alarmantes mostrando que pela primeira vez na história da humanidade, a geração que vem agora é mais burra do que a que existe. Normalmente, o que se espera que aconteça? A gente faz uma construção de conhecimento, de cultura, a gente transmite esse conhecimento por meio da linguagem. Isso é extremamente importante, cara. Porque uma das formas da gente transferir o conhecimento para as outras pessoas é por meio da linguagem. Muitos anos, milhares de anos atrás, quando a gente não tinha escrita, a gente não tinha nada. Como é que você fazia, cara? Você descobriu um novo conhecimento, então beleza, se eu pegar isso aqui, colocar X ingrediente de tal, X de não sei o que, vai sair isso daqui se deixar tanto tempo no fogo. Como que eu replicar isso? Como é que replica se você não pode passar para a pessoa num livro? E esse pesquisador, esse neurocientista, o Desmourguet, nesse livro, ele basicamente argumenta que mesmo a gente tendo hoje todas as ferramentas possíveis para transmitir para a próxima geração os conhecimentos que a gente... como nunca tivemos. Exatamente, cara. Na ponta do dedo você tem acesso a qualquer coisa. Uma das principais teses dele, que fica pano de fundo no livro, sempre quando vocês lerem um livro, tentam entender a tese pano de fundo do livro. O autor sempre quer estar defendendo um ponto e ele detalha e esmiuça os dados para defender aquele ponto. A principal tese pano de fundo desse pesquisador é que nós estamos sendo esmagados pelo nosso próprio crescimento. Ou seja, o nosso próprio peso está esmagando a gente. O que significa isso? A gente criou soterrado de informação. Exatamente, cara. A gente criou tanta tecnologia, a gente facilitou tanto o acesso a isso, a gente criou tantas mídias diferentes, a gente criou tantos dispositivos acessíveis. Por exemplo, hoje uma pessoa de classe média tem um telefone, classe média baixa tem um telefone, tem TikTok, tem YouTube, tem Instagram, e as redes estão cada vez mais compactando as formas de transmitir conteúdo em janelas menores de tempo. Então é 15 segundos, videozinhos e tal, que as pessoas estão cada vez menos tendo tolerância para conseguir consumir conteúdos que são um pouquinho mais densos. Como livros, por exemplo. Como livros. A gente não lê mais, né, cara? Eu chamo a atenção das pessoas que estão assistindo agora. Eu peço para você que está assistindo agora,
Me diga quantos livros você leu nesse ano. Exato. Ô, Paquito, não minta, não minta. Deus é testemunha. Eu li um livro esse ano. Qual? Eu li Democracia, O Deus que Falhou, do Hans Hermann Hoppe. Legal. Lene? Não li nenhum. Tá Não vendo? li nenhum. Chegou a dar uma folhada em alguns, assim? Em vários. Assim que peguei pra. Esse aqui eu preciso ler, mas. Eu tenho um problema, cara. Eu compro mais livros do que eu consigo ler sempre. A quantidade de livro que a gente ganha aqui também Não, é cara, uma insanidade. absurdo que tá Aqui chegando traz de livro bastante pra caixas gente. Muito obrigado por assistir. Sua visualização é valiosa para mim. Comente abaixo sua opinião e sugestão para os próximos vídeos. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Bye bye.